Boa noite, senhores, de novo. Parece que é outra pessoa agora que está falando, não é? O cara que estava cantando foi embora. Agora é o cara que vai falar. E eu queria conversar com vocês algumas coisas muito importantes. Nós estamos na nossa série Raízes. E a nossa série Raízes, ela é diferente. A nossa série Raízes, ela é um momento onde a gente pode questionar algumas coisas. A gente questiona e a gente ensina. Então esse é um momento de aprendizado. Nós vamos estar falando hoje, é uma continuação do assunto que nós começamos no último Raízes, que era a respeito da presença do Espírito Santo. E a gente falou na última vez sobre o que é estar cheio do Espírito Santo. E a gente falou que estar cheio do Espírito Santo é você buscá-lo. Que não existe um batismo com uma segunda bênção. Que você, quando conhece Jesus, se converte, você é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Você ganha ele. E agora você precisa cultivá-lo. Então a gente falou isso na vez passada. E aí eu prometi para vocês, dentro do assunto Espírito Santo, nós temos que buscá-lo. Existe muito misticismo. Eu prometi a vocês que ia trazer uma parte sobre os dons espirituais. Você já ouviu falar nesse termo dons espirituais? Você já ouviu? Alguém nunca ouviu falar nisso? Não sei. O que é isso? Nunca ouvi. Nunca vi? Que bom. Estamos falando aqui com pessoas que vão entender o que vai estar acontecendo. Quando a gente fala de dons espirituais, a gente tem que entender algumas coisas. Por que esse assunto é falado? Então, quando a gente conhece a Jesus, ele muda a nossa história. Amém? É verdade, essa é a história. Ele muda a nossa história. Só que o propósito não é mudar apenas a nossa história. Deus tem planos maiores. Deus tem planos maiores do que apenas corrigir a trajetória da sua vida. Deus deseja cumprir um grande plano na sua vida. Você que está aqui hoje, você conhece Jesus. Ele quer expandir o reino dele. E ele quer usar você para isso. Ele quer usar você para este propósito. E com isso ele nos capacita. Ele vai capacitar a gente para essa obra. Porque você vai dizer, ok, até agora Deus tem feito, Deus tem me sustentado, Deus tem me ajudado. Bênção de Deus. Mas eu não tenho condições de ser usado por Deus. Não tenho. Eu sou fraco, me falta conhecimento. Tudo bem. Aí que entra o assunto dos dons espirituais. Então, falando primeiramente o que são dons espirituais. Dons vem da palavra, a palavra dom vem da palavra grega carismata, que significa um presente. Então, dom é um presente que Deus te dá. É um presente. Deus te dá um presente. E nós vamos ver como seria esse tipo de presente. Vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 até 8. Achamos? Todo mundo achou? Vamos lá então. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá uma pausinha aqui. Ele falando, por favor, eu rogo-vos, irmãos, que vocês se entreguem a Deus. Vocês se entreguem a Ele, deixem Ele usar vocês. Não se amoldem a esse mundo, mas experimentem a boa, perfeita e agradável. O que é uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Vamos descobrir. Então agora do 3 até 8. Pois pela graça que me foi me dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Nesse texto aqui o apóstolo Paulo está falando, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, que é o que você quer hoje, você precisa começar a olhar para os lados. Porque até então a gente vive naquele sistema de igreja assim,
Eu vou para a igreja ser abençoado, Deus cuida de mim, Deus fala comigo lá, é muito bom, eu gosto quando Deus fala comigo. Eu vou lá, eu passo uma semana do cão e eu quero chegar na igreja e pá, uma palavra que me anime. Esse é o resumo de igreja. E aí Deus está falando que não é isso. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela vem de outra maneira. Ela vem quando você usa as capacitações que Deus colocou em você em serviço do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele quer que você use os teus dons e habilidades ao serviço do reino. Só que isso é difícil porque a gente não quer. Uma, primeiro, porque a gente diz que a gente não tem tempo. Uma, porque a gente diz que a gente não tem como, a gente não tem essa capacidade. Porque a gente se compara com os outros. A gente não consegue. A gente diz, pô, é complicado isso. Eu não consigo, eu não posso. Nós não vivemos essa igreja ainda. Nós vivemos uma igreja onde a gente vai até a igreja e alguém vai ministrar, alguém que seja bom, alguém que já tenha tempo, alguém que detenha a palavra, a verdade, eu vou lá para isso. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, você, se quiser experimentar a agradável vontade de Deus, você vai começar a olhar para os outros e começar a usar aquilo que Deus te deu. E aí ele vai colocar algumas coisas aqui, mas a gente já vai falar sobre isso. Tem outro texto também, que é bem interessante a gente ler, que é o livro de Efésios capítulo 4. Acha lá. Que vocês vão ver na Bíblia. Se não for na Bíblia, não adianta. Efésios capítulo 4. Do versículo 7 até o versículo 16. 7 a 16. Efésios é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, depois vem Efésios. Achamos? Estamos achando. Bem tranquilo. Efésios capítulo 4, versículo 7 até o 16, é que eu falei. 16. Vamos ver então? Olha só o que diz a palavra de Deus. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu, mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua unção. Muito bom. Vamos explicar um pouquinho esse texto então. Aqui está falando da trajetória de Jesus, só que ele está usando uma figura de linguagem aqui que é meio desconhecida para nós, porque nenhum de nós viveu na Impéria, lá no momento no Império Romano. O Império Romano, quando o camarada ele vencia, ele era vitorioso, ele desfilava, talvez você tenha visto em algum filme, ele desfilava na praça central, e aí todo mundo batia a palma, fazia uma baita festa, e o camarada desfilava então com os prisioneiros andando no meio, mostrando para todo mundo, ó, essas pessoas não vão fazer mais mal para nós. E aí ele pegava os tesouros que ele ganhou, ele subia num lugar bem alto, todo mundo aplaudia, ele fazia o seu discurso, e ele repartia os tesouros que ele conquistou. Geralmente o imperador repartia com o povo. E ele está falando a respeito de Jesus. Ele está falando, Jesus veio para a terra, desceu até a terra, se humilhou como homem, venceu a morte e hoje aprisionou a morte, o pecado, Satanás. Hoje eles estão presos. Aonde você vai hoje como cristão, Satanás bate em retirada. Hoje você tem outra situação e Deus repartiu grandes bênçãos conosco. E essa bênção, essas graças, significa os dons espirituais. Deu dons aos homens, capacitação para os homens. E ele vai falar ali profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, com algum propósito, para o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que a gente alcance a maturidade, para que a gente não seja mais como criança, seja maduro, que a gente vive em amor. Então Deus deu dons para nós.
Agora, entendemos então? Vamos continuar o nosso raciocínio. Então, quando a gente se converte, Jesus vem e vai pegar o seu coração e dizer: suas habilidades e os seus talentos, os seus dons vão ser agora meus. E você vai abençoar outras vidas através disso. Você está aqui hoje nessa igreja porque alguém utilizou esse dom, falou com você, impactou sua vida positivamente. Existem alguns dons para nós. Algumas, no caso, designações. Não é porque você é cristão que todos vão ter a mesma função. Nós temos funções diferentes dentro do corpo de Cristo. Nós temos dons. Nós vimos alguns dons aqui, a gente viu alguns bem interessantes. Profetas, apóstolos, pastores, mestres, dons de falar, de pregar e contribuir. Tem várias coisas, tem várias funções, tem várias divisões que você pode hoje contribuir com o reino de Deus. Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, eu quero que você lembre, né? A gente leu aqui Efésios, bem tranquilo aqui agora. A gente viu falar qual é a função dos dons? Edificar a igreja. Ou seja, Deus quer utilizar você para edificar a nós outros. Você pode edificar a minha vida, eu edifico a sua vida. Você, a partir de hoje, você não vem mais para a igreja para ser apenas abençoado. Nossa, eu vou ganhar uma oração lá, eu vou ganhar uma palavra de alguém, eu vou ser fortalecido. A partir do momento que você conhece Jesus, você começa a repartir. Com o quê? Com a capacitação que Jesus vai te dar. Deus vai te capacitar. E nem todos vão ter a mesma capacitação, nem todos. Você vai promover o crescimento da igreja, você vai guiar os crentes à maturidade. Mas como? Eu, tão frágil e pecador, mal e mal sei das coisas, que jeito que eu vou impactar a vida de alguém? Nós vamos falar sobre isso também. E principalmente expandir o reino de Deus. O reino de Deus não é aqui na igreja, gente. A igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus inclui todo lugar onde Deus hoje é Senhor. E cabe a você expandir. São Luís Gonzaga precisa conhecer muito Jesus, está muito longe ainda. E você vai ser agente desse reino. Então, a partir de hoje, você não vem para a igreja para se fortalecer. Você vai dizer: Deus, me capacita. Me capacita porque eu quero fazer a obra. Eu quero ir. A palavra de Deus está dizendo: sim, Ele vai capacitar. Ele vai inclinar você para atuar em uma área. Mas só que a gente tem que ter algumas coisas que a gente precisa falar aqui, que são muito importantes. A sua mentalidade tem que mudar. Eu não sei se você já ouviu a ilustração da igreja ônibus. Tem muita gente que pensa que a igreja é como se fosse um ônibus. Todo mundo entra, senta no lugar, alguns vão pegar os melhores lugares do mundo, o pastor é o motorista, é ele que se vira, ele que guia, ele que vai fazer toda a viagem, e a gente tem que pagar o cobrador. E tá bom. A minha função é sentar lá e que o pastor me guie até o lugar onde eu tenho que me guiar. Ele vai fazer, ele vai fazer. Ele que tem o conhecimento do caminho, ele que sabe. O meu propósito é sentar assistindo o pastor motorista guiar a gente até lá. Muitos vivem assim. Isso é herança da Igreja Católica, no qual dizia que as pessoas não podiam ler a Bíblia. A Igreja Católica dizia: você não pode ler a Bíblia. Como a gente já falou em outros domingos, né? Você não pode ler a Bíblia, senão você vai ficar louco. Sempre tem aquela história, tem um cara, um conhecido que foi ler a Bíblia e ficou louco. Ficou doido. Sempre tem uma história assim. Então diziam: olha, você não pode, quem tem o conhecimento é o pastor, quem tem conhecimento é o padre, quem tem conhecimento é o papa. E a Bíblia nem vinha na nossa linguagem, a Bíblia era em latim. E aí então a gente aprendeu que todos os dons e todas as funções estão num homem, que é o pastor. E a gente aprende hoje, aí na igreja, se eu vou ver tudo no pastor. O pastor é que tem os dons, ele é que tem os dons, ele é que tem todas as funções. Ele fala da Bíblia, ele é o que melhor ora, e assim por diante. Ele é que faz tudo. E aí existe a igreja barco. O velho barquinho. O velho barquinho com as pessoas sentadas dentro, cada um com o seu reminho. E aí cada uma vai fazer. Cada uma no seu jeito, cada um com o seu reminho. E aí nós temos alguém que está dizendo: vai, vamos lá, gente, que está remando junto. Vamos para lá. Vamos para lá, e a gente faz o esforço. Agora o cara que está da esquerda vai fazer assim, o outro de outro sentido, e a gente vai chegando. A Bíblia nos mostra que a igreja deve ser um barquinho de remo. Você vem aqui hoje para remar. Você vem aqui hoje para agarrar o teu remo e dizer: e para onde, Deus? Para onde? Eu quero contribuir para o crescimento disso. Eu quero contribuir. Eu entendi que é para mim o negócio. Eu quero contribuir, só não sei ainda onde, mas eu quero. Com esse, você tem esse coração,
você está no caminho certo. É esse o coração do crente. Só que tem muita gente que não tem. Muita gente vem, eu quero ir, eu vou escolher a igreja pelo louvor mais bonito, eu vou escolher a igreja pela relevância que ela tem. Pô, eu ir numa garagem. Eu não vou numa igreja que é numa garagem, eu vou numa igreja que tem uma estrutura maior. Parece brincadeira, mas o pessoal pensa muito assim. A igreja está mais na moda, na mídia. O pessoal, não, eu gosto de Jesus, mas vamos ver qual que é a igreja que eu vou passar menos vergonha. O pessoal está vendo muitas coisas nesse sentido. Entretanto, o cristão de verdade, ele tem um sentimento. Deus me dá o remo, que eu estou com vontade de remar. Estou com vontade de ajudar esse negócio a crescer. Agora a questão é como. Então eu quero que você pense, ali, está colocado ali algumas ferramentas. É justamente isso, os dons que a Bíblia coloca, é como se fosse, a Bíblia coloca algumas listas de dons para nós. Pense nisso como uma caixa de ferramenta. É uma caixa de ferramenta, você vai se tornar uma ferramenta nas mãos de Deus. Isso muda muito a nossa história. E aqui agora eu vou tirar algumas dúvidas que talvez você tenha sobre os dons espirituais. Você conhece pelo menos 3 dons, que são os mais famosos, que está na boca de todo mundo. Quem pode me dizer quais dons são esses? Quem pode me falar quais são os dons mais famosos? Quem vai dizer para mim? E tem mais um, a trinca. Não. Esse aí. É a santíssima trindade dos dons. Quando você fala em dons, você pensa em 3. Vou falar em línguas, vou curar, vou revelar. As 3 coisas. O pessoal pensa nessas 3 coisas porque são os únicos dons que são falados. Por um lado, então nós vamos aqui hoje entender como está o panorama hoje. Por um lado, nós temos igrejas que exageram nisso, estão manipulando, machucando a vida das ovelhas. As ovelhas se sentem presas, literalmente com coleiras, porque apóstolos e pastores têm ditado a vida delas, como elas têm que andar em nome de Deus. Em nome de Deus faça isso, em nome de Deus faça aquilo, em nome de Deus faça assim. E a gente tem visto abusos horríveis acontecendo, em nome de dons. A pessoa fala, eu tenho um dom, Deus me deu um dom de revelar, e aí a pessoa revela. E aí você fica à mercê, porque você fala, eu não tenho esse dom, ela tem, eu vou seguir. Então nós temos isso por um lado, igrejas que têm literalmente machucado e estrangulado a vida das ovelhas. E por outro lado, em resposta, nós temos igrejas que, vendo esse abuso, dizem, não vamos entrar nesse negócio aí. E esquecem que existem dons. Nós vamos entrar num meio termo saudável hoje. É um assunto que é bíblico, mas qual que é a verdade que a gente vai extrair dele? A gente tem que entrar no meio termo. E nós vamos aprender. Então, algumas características que a gente vai aprender hoje. Hein? Primeiro, o dom é dado na conversão. O que isso significa? Muitas igrejas, você vai passar, como a gente falou outra vez, vai ter um batismo. Você vai ter um batismo, um momento especial, lá que você vai ir e você vai falar em língua. A gente já viu que isso não funciona. Na Bíblia é o momento da conversão. João capítulo 7, 37 e 39. Quem crê em mim, rios de água viva vão fluir. Ele fala, o texto está literalmente dizendo isso. Ele fala isso com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Então, no momento que você se converte, isso entra em ação. Você ganha essa capacitação. É dada a todos. O pessoal hoje se vangloria. Currículo. Sabe o que é currículo? Eu tenho um dom. E já entra no terceiro, Não é conquista, mas sim descobrir. Nossa, eu conquistei, eu jejuei, eu orei, aí Deus me deu de presente alguns dons muito especiais. Eu curo, eu falo, eu revelo o CPF. Até um mês atrás eu só falava do passado, mas comecei a orar, agora eu revelo o futuro também. Então o pessoal trabalha com base na conquista. Só que na Bíblia não é conquista. Literalmente o texto em Efésios está dizendo que Deus deu dons aos homens. Ele não perdeu os dons. Deus diz, nossa, esse camarada é muito bom. Eu vou dar um dom especial para ele, ele é muito bom. Ele ganhou. Não, ele ganhou o direito de usar. Não existe isso na Bíblia, os dons são dados. Coríntios vai falar muito sobre isso, que um é o mesmo Espírito que opera em nós e dá a cada um conforme ele quer. Então é dado. Dado para quem? Para todos os cristãos. Deus não faz diferenciação. Nossa, esse aqui vai ganhar esse dom porque ele é mais querido. Esse aqui não vem na igreja, esse aqui vai ganhar um domzinho bem pouquinho, bem pequenininho. O pessoal faz bem assim, o pessoal trabalha dessa maneira. O dom é de servir aos outros, não a você. Isso é muito importante. Os dons que Deus dá para nós são para servir.
não são para engrandecimento pessoal. Esses dias eu estava andando lá em São Paulo, quando a gente teve um treinamento com a nossa igreja, que é a nossa parceira de Alphaville, e a gente passou numa igreja assim, ó, a cara do pastor da igreja, a gente tinha um outdoor gigantesco. Mas pensa num outdoor gigantesco. Eu acho que de carro demorou uns 30 segundos para a gente passar do camarada assim, gigantesco outdoor. O que isso passa para mim? Que são pessoas que se engrandecem. E ele estava lá, o apóstolo que cura, que faz, acontece. O dom é para servir, não é para engrandecer, não é para você, no caso, ganhar fama. E a gente vê, passa o carro de som, olha, vai ter o culto hoje com o pastor tal. Esse é bom, esse faz isso, aquilo, pá. Sem engrandecimento pessoal. Sem engrandecimento. E aí eu me pergunto, será que Deus está lá? E aqui vem outra coisa importante, que dons e talentos são coisas diferentes. Quem nunca disse isso, né? Viu a sobrinha cantar e disse, nossa, que dom que Deus deu para ela, né? A gente fala, nossa, ele tem um dom. Gente, existe uma diferença muito grande de dom e talento. O que é talento? Talento é uma habilidade que Deus concedeu a você. Talento é uma habilidade. Por exemplo, eu sei assobiar. Eu sei assobiar com 1 quilo de farinha na boca. Pá, meus parabéns. Vai pro Faustão, vai ganhar dinheiro com isso. Mas isso é um talento, é uma habilidade que Deus te deu. Talento natural. Você não precisa ser crente. Você não precisa. Tem um monte de gente aí que aí fora aí nem acredita em Deus e tem habilidades incríveis. Deus nos presenteia com talentos também. Sei escrever, sei pensar. Tem gente que é bom com matemática, bom com música. Isso são talentos. Dons são outras coisas. Dons são espirituais, dados só para os crentes. Então isso, eu tenho um dom de música. Dom de música não existe na Bíblia. Você tem um talento, uma habilidade, tal como qual você deve exercitar. Você deve treinar, você deve praticar, você deve melhorar, porque esse é um talento. Só que, claro, Deus pega esses talentos e usa na obra depois. Então o camarada fala bem em público, Deus vai colocar sobre ele um dom de pastoreio, se assim for da vontade dele, e ele vai usar essa habilidade que Deus deu para ele de falar. Então, claro que Deus vai usar tudo em nós. Deus não desperdiça nada do que ele colocou na gente. Só que a gente tem que fazer diferenciação. Porque às vezes a gente fala, nossa, aquele camarada lá é de Deus. Porque ele canta numa voz assim, porque ele tem um talento para cantar. Tem um talento. Agora, o que ele faz com esse talento eu não sei. Então, dons é uma coisa, talentos são outras. Então a gente tem que entender isso de uma maneira bem importante. Você não escolhe os seus dons. Não tem como escolher. Não tem como escolher. Você tem que entender que Deus vai colocar aquilo que é necessário para a sua vida. Aquilo que é necessário para a sua igreja, Deus vai desenvolver. Deus é que escolhe, Deus é que coloca, Deus é que controla isso. E por último, a igreja não se move ao redor do seu dom. Como a gente, existem vários dons. Dons de misericórdia, por exemplo. O dom que vai falar sobre ação social. Aí você tem esse dom. Você se compadece com os pobres, com os oprimidos e diz, a igreja devia fazer algo mais por ação social e não faz. Calma lá, meu querido, esse é o teu dom. Você vai ser a ferramenta usada por Deus. Nossa, a igreja devia ir para esse lado. Se esse é o teu dom. Quem sabe Deus está te chamando para isso. Então a gente gosta de querer que a igreja caminhe para onde a gente acha mais importante. Né? Então, enfim, dado essas características, vamos conhecer os dons então. Vamos conhecer os dons. Nós temos vários dons na Bíblia. Vários dons no Novo Testamento. Eles estão agrupados em algumas listas. Existem 5 listas que vão falar dos dons espirituais na Bíblia. Está em Romanos 12, 6-8, que a gente leu. Eu queria que alguém abrisse em Romanos 12, 6-8 aí. Vou pegar a sua Bíblia. Alguém abrisse depois em Efésios 4:11. Queria pedir para alguém abrir em Efésios 4:11. Queria que alguém abrisse em 1 Coríntios 12, 8-10. Queria que alguém abrisse em 1 Coríntios 12, do 28 ao 30. E queria que alguém abrisse em 1 Pedro 4, do 10 ao 11. Muito bom. Quais são os dons que a gente vê aí? Bom, vamos enumerar eles ali. Tem o dom de profecia aqui. Existe esse dom, nós já vamos explicar como é que funciona. Profecia. Temos o dom de ministério ou serviço. Temos o dom de exortar, de ensinar, de exortar, de contribuir, de presidir ou de liderar e de misericórdia. São 7 dons aqui. Talvez só diz, nenhum deles me chamou atenção. Nenhum deles me chamou atenção. Bom, aqui existem alguns. É interessante, eu quero que você note que existe um pouco em cada texto. A gente vai falar por que isso daqui a pouco. Efésios 4:11. Alguém achou para mim?
Muito bom. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mais alguns aqui. Alguém abriu em 1 Coríntios 12? Há outro para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, outro variedade de línguas e outro interpretação de línguas. Opa, aqui nós temos uns novos aqui. Então aqui a gente tem sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aqui nós temos alguns que o Paulo coloca. Eu vou ao 28, alguém abriu no 28 para ler do 28 ao 30? Vou ler para vocês o mesmo capítulo. Assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Muito bom. Aqui nós temos alguns repetidos já. Muito bom. 1 Pedro, alguém abriu 1 Pedro? Cada um é exemplo do Senhor. Muito bom. Então esses são os dons que nós temos na Bíblia, que aparecem. Esses dons são dados para você. Você tem pelo menos um deles, se você é cristão. Pelo menos um deles. Só que você não vai conquistar ele. O que você vai fazer hoje é começar a percebê-lo. Pedir, Deus, me mostra qual o Senhor colocou para mim, qual que é a minha inclinação. Isso pode acontecer com talentos que vieram e vão ser redirecionados, como em alguns casos, eu vou usar exemplos aqui da igreja, nós temos o irmão Dilceu que não está aqui hoje. E o pessoal conta que quando se converter ele não falava nada, era mudo. Ele era mudo, não falava nada, não sabia nem falar. E aí depois que se converteu, um dia eu levei ele num velório, ele só não evangelizou o morto porque não dava. Porque ele fala muito de Deus. Deus redirecionou. Ele é um caso clássico de alguém que não falava, para Deus, no momento que se converteu, Deus encheu o coração de tu vai falar. Só que muitas vezes não, muitas vezes vem de antes. Eu sei falar, eu sei isso, eu tenho uma inclinação e Deus vai mostrar. Nós não temos como falar de todos os dons hoje, porque são 5 listas. Então a minha proposta é hoje nós falar a lista de Romanos, para você começar a entender. Eu creio que a lista de Romanos é muito legal para a gente. Nós vamos falar delas e nós vamos começar a você comparar com a sua vida e dizer, puxa vida, acho que Deus tem me tocado nesse sentido. O que eu queria dizer sobre esse assunto, que é muito importante, que você precisa entender que Deus trouxe você aqui hoje por uma razão. Hoje você precisa começar a entender que Deus está querendo trazer algo novo para a sua vida. Quem sabe não é você cumprir a vontade de Deus, utilizar o seu dom. Bom, na lista de Romanos, a gente tem alguns dons que a gente já falou. Profecia, mestre, serviço, contribuição, exortação, presidir, misericórdia. Literalmente, misericórdia. Olha que dons são esses. E a gente vai explicar. Esses são alguns dons deles. O que eu queria dizer para vocês? Em cada livro tem alguns dons, porque eu queria dizer para vocês que o Espírito Santo ele é orgânico. Em cada local, ele levantou os dons que eram necessários. Então, da mesma maneira, eu creio que nesta igreja, Deus vai levantou e sempre vai cuidar disso. Deus vai levantar as pessoas com suas capacitações, que vão curar e dizer, puxa vida, aqui na igreja eu posso ajudar, eu tenho certeza com isso e com isso. Isso é para mim. Larga para mim, porque isso não apenas eu quero, mas eu posso. Então isso é muito importante. E a gente tem que reconhecer aquilo que Deus colocou na nossa vida. Vamos lá, então, começar com o nosso primeiro. O dom de profecia. Esse é o mais legal. Esse todo mundo está errado geralmente sobre ele. A palavra, o que a gente pensa quando fala em profecia? Ou um profeta, o que você imagina? Não, mas o que é profetizar? Fala assim num termo assim, que tu já ouviu aí nesse povão aí. Bem evidente, né? Bem evidente. Profecia dá muita ideia de vidente. Parece aqueles caras que estão com uma forquilha, sabe, procurando águas, hein? E Deus está falando e é por aqui. E eu estou sentindo, tem alguém aqui que está com dor, alguém que está com problema. Bem forquilha, sabe? Bem, vai aqui, achei. Quem deu uma piscada diferente, é pra cá. Então o pessoal trabalha meio forquilha, é muito engraçado isso. O pessoal tem ideia de vidente, que é um camarada que eu vou na igreja, inclusive assim, tem gente que procura igreja baseado nisso. Pessoal, tu foi no culto e foi edificado? Ok, mas agora tu
tem que ir num culto e ser revelado. Nossa, tem que ganhar uma revelação. Aí sim o culto foi bom. Alguém tem que olhar para a tua vida e dizer, eis que te digo. Eis que eu te digo. A tua dor, Deus está enxergando. Pá, Deus falou comigo. Beijo, show. Então, isto é o profeta. É a função do profeta que é dita hoje nas igrejas. E, por outro lado, tem gente que esqueceu o que o profeta significa. E nós vamos trabalhar, então, com isso. Vamos trabalhar, então, o que é o profeta bíblico. Vamos trabalhar, então. O profeta bíblico, o que ele não fazia no Novo Testamento? Ele não predizia o futuro. Isso no Antigo Testamento ele predizia. No Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles previam, porque Deus assim falava com ele, olha, vai acontecer isso, não apenas o futuro, mas o passado também. Vocês têm feito isso, papapá. No Novo Testamento, não os profetas, existem os profetas, o dom de profecia está lá, só que isso não existe mais. Quando vem lá, termina Apocalipse, falou, cessou a revelação divina, cessou, acabou, vai até aqui. Deus não vai mais falar o que o ser humano precisava para viver, está aqui, acabou. Então, por isso que o Apocalipse é muito severo. Ai de quem acrescentar palavras agora. Ai de quem retirar. Estas são as palavras de Deus. Por isso que a gente chama a Bíblia o livro, né? A palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus no nome de nós. Então, agora, no Novo Testamento, não existe, a função do profeta não é predizer o futuro. Também, ele não declarava a vontade específica de Deus para o indivíduo. Ele não chegava agora e falava assim, no Antigo Testamento existia. Mas no Novo, o profeta ele não tem mais a função de falar, ó, imagina que no culto, Deus está falando aqui para mim que é para ti vender o teu carro e vender e dar para a igreja. Isso não existe mais no Novo Testamento, você não vai encontrar. Tem uma exceção que é o profeta Ágabo, que fala para o Paulo, Paulo, tu vai ser preso. E o Paulo é preso. Mas tirando isso, não encontra no Novo Testamento como prática os profetas fazerem isso. Isso ficou no Antigo Testamento. Agora a função do profeta é outra. E por último, ele também não revelava pecados ou problemas dos irmãos no culto. Sabe, tipo, Deus está me revelando que tem alguém aqui que pecou. Isso ficou no Antigo Testamento. Isso ficou. Agora, a função de falar agora fica para quem? Não é mais para os profetas. Os profetas agora têm outra função. O profeta, ele tem uma função, 3 na verdade, que é instruir, edificar e consolar. Essa é a função do profeta, porque ele tem a palavra de Deus. 1 Coríntios 14:3 vai dizer o seguinte, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que significa? Que o profeta ele tem uma mensagem de Deus, que vai exortar o povo. Ele vai pegar, já como não tem uma revelação nova, ele vai usar o quê? O que ele vai usar se não tem mais revelação nova? A revelação que já existe, a Bíblia. Então, maravilha, ele vai usar a Bíblia. Então, o profeta é o camarada que chega diante da congregação com a palavra de Deus e vai dizer, o texto aqui diz isso, isso, isso. Vamos, irmãos, se encorajar para a palavra. Vamos parar de pecar, porque o texto está falando. Então, essa função hoje do profeta fica para quem? Nas igrejas. Fica para o camarada que está trazendo a palavra. Nos nossos cultos, é o pregador. O pregador, ele é o profeta de Deus hoje, porque ele instrui, ele consola e ele edifica. Ele vai pegar a palavra de Deus, ele não vai apenas, tipo assim, estudar. Deus vai falar com ele. Pá, Deus falou comigo hoje. Pá. E aí o pessoal vai dizer, puxa vida, Deus falou comigo. Era o que eu precisava ouvir. Era o que eu precisava ouvir hoje. Deus falou comigo, claramente, através da pregação da palavra. Então essa é a função do profeta no Novo Testamento. Tem um texto que vai falar sobre isso, que é Atos capítulo 15, versículo 30, no qual eles estão em um processo na igreja, estão tendo uma dificuldade com uma questão de receber gentios ou não receber gentios, circuncisão, e aí vai falar o seguinte, que a carta com a resposta chega para a igreja e os profetas da igreja lá, que é Silas e Judas, consolam a igreja e fortalecem. Então essa é a função do profeta, não é predizer o futuro, nem apontar pecados, nem revelar, isso não existe no Novo Testamento. A função do profeta no Novo Testamento é edificar a igreja. Então muitas vezes você vai ser profeta de Deus, quando Deus coloca no teu coração, ó, fala para aquele camarada lá, vai fala. Lê um texto da Bíblia e diz, meu querido, queria conversar contigo que hoje, tem esse texto aqui, eu queria conversar contigo, tá precisando disso. Você foi profeta de Deus. Você utilizou a palavra. Só que não é isso que nós encontramos hoje. Nós encontramos hoje homens e mulheres que utilizam do achismo, em nome de um achismo
fui aquela cara, aquela pessoa, a Andréia ali está com cara de quem está com problema no casamento, Deus está falando comigo a respeito, tem problema, Deus tem visto as tuas lágrimas, as lutas, de dia e de noite tem pedido a Deus, só que não fala, fica ali naquele rodeio e a pessoa vai sendo tomada, nossa, fui revelado. Isso não é coisa do Novo Testamento. O Novo Testamento não trabalha com isso. Então o dom de profecia é o dom de instruir a igreja, edificar e consolar. É o dom que hoje, agora, nesse exato momento, eu estou fazendo. Eu preparei uma mensagem para vocês? Preparei. Baseado no que Deus colocou no meu coração. Então foi orado, Deus fala comigo e hoje eu estou aqui como profeta. E com toda seriedade, ai de mim se eu estiver falando algo que não deve. Que Deus vai me cobrar depois. Então essa é a função do profeta. Eu não digo, eis que digo, eu falo assim diz o Senhor. É mais forte ainda. Então eu estou apontando aqui a Bíblia dizendo, é isso que ela nos mostra. Então, esse é o dom. Toda vez que você for ministrar a palavra, ou se Deus chamou você para pregar aqui, para conversar, Deus vai estar colocando esse dom à sua disposição. Mas nem todos têm esse dom. Nem todos vão conseguir falar, ser inspirados por Deus. Nem todos. Existem outras funções. Que funções são essas? Esse aqui é o Atos 30 que eu falo 15, ó. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. No Novo Testamento, isso que o profeta faz. Ele exorta, consola, ele pega a palavra e vai falar. Então ele não tem a função de predizer futuro. Agora sim. Segundo dom, o de mestre. Qual seria o dom de mestre? O dom de ensinar as pessoas. Qual que é a diferença desse para o profeta? É que o mestre vai se dedicar ao estudo. O mestre se dedica ao estudo, a ensinar as minúcias. Ele regularmente ensina. O profeta não. Eu vou falar aquilo que Deus falou e talvez nunca mais aconteça. Vou falar aquilo que Deus me falou na sua palavra. O mestre, ele regularmente ensina. Ele tem o dom de professor. Nós precisamos de mestres na igreja. Nós precisamos de mestres. Pessoas que nos ensinem. Pessoas que gostem de estudar, gostem de ver onde estão as coisas e passem para o povo, de uma maneira que o povo entenda. Não é um dom para qualquer um. Não é um dom. Sabe assim, quando você pega um texto difícil da Bíblia, a gente estava fazendo curso de interpretação da Bíblia, e a gente pega um texto difícil, tu sabe que o camarada é mestre, quando diz, oba, esse aqui é bom. Esse texto aqui, e o camarada que não deve dizer, pai, eu não quero nem ver. Vamos para o mais fácil, vamos para Salmos. Eu reconheço aqui, falando entre vocês, pessoas que têm esse dom. Eu conheço o Luciano com o dom de mestre muito claro na vida dele. Ele tem a avidez de pegar os pormenores e vai. Ele é bom, ele rebate bem, debate bem, conversa bem. É a ideia do o Luciano, para vocês terem noção, um dia ele falou, pastor, eu achei uns livros de estudo bíblico de alguma igreja tirado no lixo, levei tudo para casa e li tudo. Tu lembra desse dia? Cara, esse dom de mestre. Só que vai dizer, eu não sabia que eu tinha. A gente percebe nas pessoas porque Deus vai nos inclinando. A gente percebe. Agora eu digo, Luciano, tu era assim antes? Não sei, cara. Talvez foi depois de crente. Olha aí, ó. Viu como Deus é bom? É o dom. Parabéns. Excelente, querido. Sinta-te agraciado, Luciano. Tu tem o dom de mestre, cara. O dom de ensinar, o dom de querer descobrir essas coisas. De querer, assim, chegar para alguém e dizer, não, a Bíblia funciona assim, o Espírito Santo funciona assim, 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 e pá, e pá, e pá. E se tu fala alguma coisa errada, não é assim, não. Tem um texto que fala, é bem a tua lata. Bem a tua lata, bem assim mesmo. E talvez não era assim antes. Então esse é o dom de mestre. A diferença do profecia é que ele estuda para isso. Já o profeta é inspirado por Deus. O camarada traz a palavra que é inspirado. Então isso é muito bom. O de serviço ou ministério. Esse camarada, aliás, o camarada que ali está falando, dá o conselho para o camarada que é mestre, né? Estuda. Vai estudar. Não use, desenvolva o teu dom assim. Estude, né? E aqui vai falar agora um conselho que o Romanos dá, é sobre o serviço ou ministério. Qual que é essa ideia do dom de serviço? É o dom do camarada que ele quer servir, ele só não sabe como. Ele tem uma boa vontade de ajudar em tudo. Pega, por exemplo, que nós temos 2 exemplos que não estão aqui hoje, mas que são muito claros do dom de serviço, que é o Lindomar e que é o Leandro. São muito claro para nós a ideia do dom de serviço. Eles estão ali para ajudar. Se eu falar qualquer coisa para assim, cara, a gente precisa dar leite para as crianças lá na vila. O Leandro dizer, vamos agora, vamos fazer, bota no carro que agora não tem hora ruim, tá bom.
Esse é o dom de serviço. Tem gente que vai dizer, não, mas olha a hora que é, não, tem hora para se fazer. Quem são essas crianças? Que essas crianças são boas? Existem essas crianças? Quem sabe são crianças ricas, né? Então, o cara, o dom de serviço, ele vai, ele quer. Esses dias eu estava vendo o Lindomar sofrer. O Lindomar é dom de serviço. A gente fala, Lindomar, precisamos de ajuda para as crianças. E o Lindomar foi pregar para as crianças. E o Lindomar não é o cara que prega. Não é lá o camarada com o dom de profeta. Ele não é o camarada que é mestre. Mas ele foi. E ele estava lá, e todo travado, mas porque alguém falou para ele que a igreja precisava. O cara que tem o dom de serviço, ele está atento às dificuldades da igreja e salta. E ele nos encoraja. Todo cristão tem que servir? Tem. Mas Deus coloca o camarada com o dom de serviço para nos inspirar, para dizer, puxa vida, olha que bonito. Tem uma festança na igreja. Quem é o cara que está carregando cadeira? Quem é? Sempre tem. Tu reconhece o camarada e diz, opa, vamos ajudar, estou com muita vontade de ajudar. Esse é o cara com o dom de serviço. Tem gente que não tem. Tem gente que diz, não é comigo. Vamos sair agora de manhã e fazer uma obra de Deus, pau. E tem gente que não é. O cara do dom de serviço está lá para ajudar não somente o pastor, nem somente os líderes, mas a igreja em geral. Isso é muito importante. Então, qual que é o conselho para quem tem dom de serviço? Que sirva com eficiência, que sirva ao Senhor com toda a dedicação. Deixa eu abrir aqui. O próximo que a gente fala é contribuição. Esse aí o pessoal não quer, né? Esse dom de contribuição parece ser mais esquisito do que parece. Olha só o que fala do dom de contribuição. O que é o dom de contribuição? Deus te abençoa com recurso. Que recurso? Financeiro. E aí Deus toca o teu coração, você sente prazer em compartilhar. Sente prazer em compartilhar. Só que isso não é como é feito hoje. Porque hoje as pessoas não dão porque querem. Elas dão porque são coagidas. Tu quer a bênção de Deus? Tem um preço. Tu quer, vai pagar. Tu quer o milagre. Tu quer o milagre, mas não quer contribuir, que falta de fé. Então, hoje em dia, não é, o dom de contribuição sumiu, porque ele é feito na base do mecanismo de controle. Ele é no controle, assim, tipo, você tem que, ditatorial. O cristão tem que contribuir? Todos têm que contribuir? Sim. Com sua parte financeira, sim. Só que o camarada do dom de contribuição, ele sente prazer nisso. E Deus dá tanto para ele dizer, eu quero, tem prazer em repartir. Ele vê a necessidade dos irmãos e diz aqui, o meu recurso é teu. Toma, eu gosto, eu reparto. E parece que Deus abençoa mais ele ainda. Ele dá porque quer e Deus abençoa mais ele ainda, ele continua dando. Ele vai falar a seguinte declaração, eu tenho mais do que eu preciso. Deus já me abençoou, eu tenho muito mais do que Deus, eu tenho mais. E Deus me abençoa com isso. Então o dom de contribuição, ele nasce disso. Tem gente que não tem. A gente diz assim, não, a gente tem que dar, mas é complicado, a gente tem que ajudar, mas... E o cara dando contribuição, nossa, eu quero, eu sinto vontade, eu quero, e eu sinto pena porque às vezes esses camaradas estão sendo explorados dentro das igrejas. Não pode, ele tem que sentir vontade, porque é isso que o texto está falando ali. Se alguém, aqui coloca aqui, se alguém contribuir, que contribua com liberalidade, com liberdade e generosidade. Ele sente, eu sinto vontade, só que não é só para a igreja. É para o reino. Ele está passando na rua e ele está vendo uma causa social. Deus tocou meu coração, eu vou ajudar esse camarada. Então não existe 10%, 5%, 2%. O camarada de contribuição, Deus abençoa ele e ele não vê cifras, ele não vê números. Ele vê oportunidades que Deus colocou ele para ajudar. Talvez Deus tenha te colocado esse. Esse aqui são dons que a gente quase não vê. Esse aqui é muito importante dentro da igreja. Vamos ver qual outro que a gente tem aqui. Dom de exortação. Qual que é a diferença do dom de profeta que exorta para esse dom que exorta, né? Exortar a gente leva uma parte mais dura, né? Parece que exortar é tu dar uma baita de uma mijada no camarada, dizer, tu é um pecador, porque eu te vi lá na Expo São Luís ontem torto de bêbado. Que vergonha! Não, isso não é bem, não é só esse o motivo, né? Mas o camarada do dom de exortação é o camarada. A exortação também refere-se a dar ânimo, coragem. Nós temos um camarada aqui na igreja que ele tem o dom de exortação. É o camarada que sabe chegar nas pessoas e dizer, meu querido, como é que tu tá? Eu tô vendo que tu tá balhado, cara, na asa. Tu tá errado, cara. Pô, Jesus. Ele fala de um jeitinho tão manso que é o seu Barrilari. Se vocês não conheceram, conheçam ele. Ele vai te exortar com toda certeza. Ele vai chegar com o matinho dele, vai conversar dizendo, não, guerreiro, não é assim que a vida anda, e vai. E ali ele vai falar, tu sente uma liberdade. Gente, posso falar aqui de púlpito. Ele é o camarada, tu pode abrir todo o teu coração, ele é uma tumba, não vai falar para ninguém.
Ele guarda segredo, ele ouve, e se tu tá bravo, ele fala, calma, não é assim, meu querido. Ele é o cara certo para isso. Ele é o camarada que exorta, que repreende, te anima, te encoraja, e aí você vai ver a vida dele, pá, cheio de lutas, cheio de luta, dificuldade, mas tu olha para ele, tá bem. Sempre pronto a encorajar, sempre pronto a repreender se for necessário. Então, nós temos o dom de exortação. Qual que é a diferença entre o profeta e esse aqui? O de exortação, ele é pessoal. Ele vai para a pessoa. Ele vai nas amizades. O de profeta é no todo, né? Deus está falando aqui, ó, igreja, nós temos que fazer. O de exortação é junto. É o camarada que vai conversar. E ele sente prazer, ele se dói, diz, puxa vida, aquele irmão está faltando culto, está longe, eu vou atrás. É esse camarada aí, o cara de exortação. Esse camarada aqui tá distante, esse camarada aqui, pá, olha, eu tô assim, no culto ele estava esquisito. Tem coisa aí. Ah, tem coisa. Ele é o cara que é preocupado com isso. O cara que é mestre está preocupado. Eu quero ver a palavra, quero ver a palavra, que as crianças não choram, eu quero ver a palavra. O cara que é da exortação está pensando nas outras pessoas, como estão. Interessante, né? Então, o que ele vai falar aqui, ó, o cara que tem esse o dom de exortação, que assim o faça de todo o coração. Que exorte, que não deixe as dificuldades o abaterem. O dom de presidir ou o dom de liderar. Bom, a igreja de Deus não pode ser conduzida pela figura do pastor. O pastor, ele é um líder, sim, mas ele sozinho não faz nada. Desde o Antigo Testamento, nós temos Moisés com o povo que é gigantesco. Tem um povo que é gigantesco, ele recebe um conselho do seu sogro, que é o Jetro, que fala para ele, Moisés, tu é doido, cara. Monta líderes que vão te ajudar a cuidar dessas pessoas. O dom de liderança é esse. É um camarada que junta a gente, faz, o pessoal começa a parar para ouvir. Vamos seguir para cá, gente. Ele tem um dom de influência muito grande. Nós temos alguém aqui na igreja que tem esse dom muito forte, aonde ela vai, que é a Mertiele. A Mertiele, ela é líder onde ela encontra. Ela vem, ela senta, ela pega algum problema, ela junta ali, vamos organizar, vamos para cá, ela vai fazer isso aqui, ela organiza e vai fazer. Tem gente que não é assim. Você coloca uma dificuldade, gente, vamos organizar tal coisa, pá, dá nervoso, dá dificuldade, dá medo, sofreu, complica, dá medo. O cara do mundo diz, não, vida que segue, lança para mim, aqui, faz, beleza, fez, resolveu o teu problema. É o líder que ele também vai influenciar as pessoas. Conforme ele vai agindo, as pessoas vão ver, nossa, ele age. Então é muito importante, as pessoas param para ouvir ele devido a ele conseguir, parece, destrinchar as coisas difíceis. Então o dom de liderança é esse. Nós precisamos disso aqui na igreja, precisamos de líderes para cuidar de mais pessoas. Então se é ser líder, que exerça com zelo, que não reparta a igreja, que não divida a igreja, que faça isso com responsabilidade. E misericórdia. O dom de misericórdia é muito interessante. O dom de misericórdia é relacionado à ação social, à dor das pessoas. Sabe, tipo, é você pensar assim, puxa vida, quantos estão sem comer agora, nesse exato momento? Quantos não tem um sapato para colocar? Pô, a gente podia fazer alguma coisa, né? A gente podia fazer. Esse é o dom da misericórdia, ele está pensando nas dificuldades. Pô, alguém, puxa vida, estamos precisando, vamos fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que estão com dificuldades. Pô, o irmão ali está doente. Pô, alguém devia fazer comida. Eu vou fazer comida para esse camarada, tá doente durante uma semana. Esse senhor é idoso, não tem quem cozinhe para ele. O dom de misericórdia é o dom de sentir compaixão dos outros num nível a ponto de agir. Eu olho para as pessoas e digo, nossa, me dói as dificuldades dela. Mas o dom de misericórdia dói tanto que ele faz algo. E aí ele incomoda a igreja. Só que é interessante que todos esses dons aqui, todos nós, todos os cristãos, vão passar por eles. A gente tem que contribuir, a gente tem que servir, a gente tem que exortar, a gente tem que liderar muitas vezes, a gente tem que ter misericórdia, só que Deus coloca algumas pessoas dentro da igreja que vão ser os expoentes disso, que vão nos lembrar disso. Então precisamos de pessoas que têm o dom de misericórdia, que doam. Esse aqui eu não conhecia ainda aqui na igreja. Talvez Deus vai levantar. Talvez você, mas eu sei que existe, só que ele ainda está oculto. A pessoa precisa olhar e dizer assim, é para mim esse negócio, é para mim. Então nós precisamos disso. O que eu queria falar para vocês ainda? Que hoje você tem uma decisão. A gente falou todos esses dons aqui, hoje você tem uma decisão. Se você vai continuar sendo a igreja do ônibus, sendo o pastor que deve ter todos os dons. Eu não tenho todos os dons, não tenho nem de longe. Eu não sou, falando francamente que eu reconheço na minha vida, estou agora, eu seria o dom de mestre, eu amo essas dificuldades, e o de serviço. São os dois que eu tenho. Eu não tenho dom de liderança.
Eu não tenho dom de contribuição, eu não tenho dom de misericórdia, não tenho, tem outros dons que eu não tenho, tenho vários. Tenho vários. Mas você está aí para ter outros dons que eu não tenho. E a igreja precisa disso. Só que você precisa de uma decisão hoje. Dizer, Pai, é comigo. Eu vou pegar um remo e preciso começar a descobrir. Preciso descobrir. Só que hoje a gente só falou desses aqui de Romanos. Tem toda uma lista em Coríntios que eu preciso trabalhar com vocês. E aí você vai ficar para a próxima semana. Próxima semana a gente vai fazer um a mais, onde a gente vai falar do restante. E aí a gente vai falar dos brabosos, aqueles que são difíceis de entender, que é o de cura, é o dom de milagre. A profecia a gente derrubou hoje. Então a profecia usada hoje é errada. As pessoas hoje, em nome de Deus, elas sentem no direito de mandar na vida das pessoas e dizer o que elas têm que fazer. Não é esse o dom de profecia na Bíblia. Mas quem sabe hoje não te animou alguma coisa? Puxa vida, Deus tem me falado algo nesse sentido. Quem sabe está na hora de você usar isso aí para a glória de Deus. Queria que você fechasse seus olhos e você...